Muito bem, queridos irmãos, adoramos ao Senhor de muitas maneiras, mas sem dúvida alguma, nesse momento em que nos debruçamos nas Escrituras, na palavra de Deus, como disseram as crianças, é esse momento em que podemos ter o privilégio de ouvir de maneira mais clara ainda a voz do nosso Senhor. Vamos abrir a palavra dele, portanto, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 5. Nosso objetivo nessa noite é expor do versículo 12 até o versículo 42. Eu inicialmente lerei do versículo 12 ao versículo 16, e conforme a exposição, leremos o resto do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Leamos com fé. É Deus quem fala ao seu povo. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam a se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Oremos mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós, desejosos em ouvir a tua voz, suplicamos, ó Pai, que fales conosco. Que seja, portanto, o teu Santo Espírito a ecoar em nossos corações, e que o Senhor permita, ó Deus, que glorifiquemos o teu nome enquanto somos edificados por ti. Abençoa-nos nesse momento de instrução da tua palavra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dentre aqueles pensadores famosos que abriram a porta do inferno, por assim dizer, para a situação de pós-modernidade que nos encontramos, certamente Friedrich Nietzsche é um dos mais conhecidos e também um dos que defendeu coisas mais contrárias à palavra de Deus. E dentre as suas famosas citações, há uma curiosa, que ele diz o seguinte: o Evangelho morreu na cruz. Nietzsche, que viveu na Alemanha, um período em que havia um esfriamento espiritual especialmente da igreja luterana, propõe que Jesus foi o primeiro e o último cristão, porque o Evangelho teria morrido exatamente na cruz. Quando nós vemos esse tipo de discurso, que hoje não é exclusivo desse pensador, parece que a pregação do Evangelho não demonstrou os efeitos esperados. Parece que a palavra de Deus não tem esse poder que nós lemos nas Escrituras. Mas não é assim que cremos, nem devemos crer. Nós, ao verificarmos essa história que acabamos de ler, podemos estar confiados que certamente a pregação do Evangelho, a pregação e a vida no Evangelho tem efeito. Tem efeitos maravilhosos. Quando a pregação do Evangelho é feita com fidelidade, quando a vida da igreja se manifesta em fidelidade ao Senhor, certamente essas coisas não passam despercebidas. E, portanto, quando vemos esse início da igreja, uma igreja jovem, mas pulsante e crescente,
Verificamos, eu já disse aos irmãos isso, uma igreja que já contava com mais de 5.000 homens. E como vimos hoje, as mulheres sempre foram maioria. E se elas eram maioria, nós podemos especular que havia, dentre os crentes no Senhor Jesus Cristo, mais de 20.000 pessoas contando com crianças. Podemos, portanto, pensar numa igreja viva, crescente, em que o próprio Deus estava acrescentando mediante a pregação do Evangelho, e como os irmãos têm visto a cada semana, isso é alguma coisa como um coro, como um refrão para o evangelista Lucas, que reiteradamente lembra aos seus leitores que a igreja estava crescendo porque o Senhor estava acrescentando pessoas. Portanto, a pregação do Evangelho não passava de forma neutra, despercebida pelas pessoas. Não. A igreja, empoderada pelo Espírito Santo, proclamando o Evangelho da verdade de Jesus Cristo, certamente causava àqueles que ouviam e a toda aquela sociedade um grande rebuliço. Por isso nós podemos crer que, sim, a proclamação do Evangelho tem efeitos. E nessa noite nós vamos observar isso. Quais são esses efeitos, segundo esse texto, da proclamação do Evangelho? Quais são os efeitos esperados que devemos ter ao proclamar, ao anunciar a verdade de Deus a esse mundo também hoje, nesse mundo tenebroso em que estamos inseridos? Primeiramente, como eu já li no versículo 12 ao versículo 16, nós temos observado que a proclamação do Evangelho traz sinais e maravilhas, traz prodígios enormes diante daquilo que o próprio Deus ia fazendo, conforme o Evangelho era pregado, era anunciado. O versículo 12 nos diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Esse é um período, como eu disse para as crianças, um período de inauguração de um momento histórico da igreja que não poderia de forma alguma passar despercebido, em que o próprio Deus decidiu que grandes efeitos e grandes sinais seriam testemunhados por parte dos apóstolos e, obviamente, por aqueles também que estavam ali ouvindo os apóstolos, a igreja e também os próprios incrédulos, enquanto ouviam e viam todas essas coisas. Nós temos observado que há um binário aí, combinado pelo próprio evangelista Lucas, em nos mostrar que a pregação do Evangelho e os sinais estavam sempre juntos. Nós vimos isso em Pentecostes, quando no derramar do Espírito Santo sobre a igreja, com efeitos pirotécnicos muito além da imaginação hollywoodiana, nós vamos ver que isso não era suficiente, mas a pregação do Evangelho se fazia necessária e, portanto, Pedro, com ousadia, passou a explicar o que estava acontecendo. Passou a destrinchar esses sinais que estavam sendo desenvolvidos. Com isso, nós aprendemos que sinais, maravilhas, prodígios, não produzem a conversão, não produzem o efeito se não houver pregação do Evangelho, se não houver anúncio daquilo que Deus revelou em sua palavra. Mas por que esses sinais eram demonstrados? Porque essas maravilhas eram encontradas nesse período com uma frequência absurda. Como vimos, Pedro, com sua sombra, curava pessoas. Por que isso acontecia? Como eu disse para as crianças também, já adiantando, isso fazia parte dos planos de Deus, para que dentro dessa história da redenção, Deus comprovasse, sem que houvesse qualquer tipo de dúvida, de que aquilo que era anunciado, aquilo que era ensinado pelos apóstolos, vinha da parte
dele. E nós vamos observar durante essa narrativa, especialmente quando vimos como os apóstolos lidam com a perseguição quando são presos, que Deus deseja realmente mostrar, de maneira clara, que aquilo que os apóstolos estavam ensinando, esse Cristo ressuscitado, esse Jesus que foi morto, mas ressuscitou, essa doutrina que era estranha dentro da visão judaica para muitos dos judeus, especialmente os saduceus, precisava, portanto, ser comprovada com grandes sinais, com grandes maravilhas, com curas. E, portanto, quando vemos todo esse operar da parte de Deus, nós encontramos um tema, nós encontramos um efeito natural da proclamação do Evangelho, porque Deus é poderoso, meus irmãos, e Ele não se nega em demonstrar seu poder. Ele não faz isso por vaidade, como um pavão que mostra ali as suas cores. Deus não precisa ser vaidoso. Ele mostra seu poder em profunda misericórdia, para que ao vermos a sua glória, a sua majestade, não outra coisa possamos fazer senão nos curvarmos diante dele e o adorarmos. Então, quando nós vemos essa história, quando nós observamos aquilo que acontece nesse período neotestamentário, nesse período inicial da igreja, nós podemos estar convictos que isso também diz respeito a nós hoje. Mas de que forma nós encontramos isso hoje? É preciso que, é claro, nós sejamos cuidadosos, porque no período histórico da igreja que nos encontramos nos nossos dias, nós verificamos algumas ênfases erradas por parte de alguns grupos evangélicos que transformaram os cultos em verdadeiros palcos de circo para a manifestação de curas, e muitas delas vergonhosamente falsas. E você não precisa, infelizmente, procurar muito. São coisas bizarras, são coisas estranhíssimas. E não poucas vezes, talvez isso aconteça com você também. Você está ali acessando, talvez, Facebook, Instagram, o seu WhatsApp, não sei, e você é deparado com um desses vídeos chocantes, de coisas bizarras, estranhas, que não dizem respeito à pregação do Evangelho, mas dizem respeito a sinais para autenticar pessoas, ministérios, a ponto de, algum tempo atrás, um desses pastores que tinha saído de um outro ministério, estava dizendo que o demônio que estava possuindo a pessoa que ele estava entrevistando, ou o demônio que ele estava entrevistando, vinha da outra igreja, porque é lá ele que mandava. Aí o outro, para responder, teve um demônio também que apareceu para ser entrevistado, e ainda falou, não, ali é o meu servo. Ainda falou o nome errado do cara. O demônio não sabia o nome na hora. Meus irmãos, isso é ridículo. Mas pasmem, isso tem crescido em nosso meio. Porque há uma visão equivocada sobre o significado dos milagres, sobre o que significa isso na história da redenção. Então eu pincelo um pouco, e se você quiser saber mais, venha domingo que vem, às 9 horas da manhã, na classe da Escola de Vida com o reverendo Rodrigo, e ele vai apresentar para você o que significa. Mas, queridos, dentro da história da redenção, esses grandes milagres, esses grandes sinais, tinham por objetivo, é claro, instalar, iniciar essa proclamação do Evangelho. Em nossos dias, isso não é necessário, porque o Evangelho já foi instalado. As Escrituras já foram escritas e entregues a nós. E como Deus manifesta hoje? Ainda que, sim, Deus pode curar, Deus pode fazer milagres e maravilhas, Ele só não faz isso com a mesma frequência, porque não precisa fazer. Mas o grande objetivo da proclamação do Evangelho, como era naquele período e o é também hoje,
é amolecer corações, como eu disse para as crianças. É transformar corações de pedra em corações de carne, como a promessa de Jeremias. Queridos irmãos, como ver pessoas que andam em profunda inimizade contra Deus, em zombaria contra a sua igreja, e como se fosse um passe de mágica, e não é. A palavra de Deus penetra os seus corações, e essas pessoas são transformadas. Veja o exemplo do apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que estava disposto a matar, agora está disposto a morrer pelo Evangelho. E a semelhança dele, certamente muitos de nós podemos exemplificar isso. Certamente muitos aqui, se fosse dada a palavra, poderiam testemunhar de sua história e dizer o quanto eram inimigos do Evangelho, inimigos da palavra, e hoje se curvam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? O que os fez fazer isso? Foi a palavra de Deus. Foi a pregação do Evangelho. Esse é o meio pelo qual o Senhor escolheu transformar corações. Esse é o meio pelo qual o Senhor escolheu chamar os seus eleitos. Foi assim que Deus fez. E Ele faz isso para a sua glória e majestade. E nós podemos ver isso e testemunhar isso, e como é maravilhoso. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um livro, pelo aplicativo, e esse livro contava a história, um testemunho de uma mulher que foi militante gay durante muito tempo de sua vida. Ela era casada com uma outra mulher, ela era doutora em literatura e de gênero, ela fazia parte ela era coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade de Gênero, e Deus converteu essa mulher, sendo hoje ela casada, com filhos, muitos filhos inclusive. E nós podemos observar tudo isso e dizer, como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Irmãos, muito mais do que uma sombra que cura, Deus continua a manifestar o seu poder com sinais e maravilhas, transformando corações. Sem dúvida, esse é o efeito que devemos esperar hoje da proclamação do Evangelho. Podemos esperar que quando o Senhor Jesus Cristo é anunciado, corações são transformados. Deus é exaltado em converter para si corações, transformar corações. Esse é o poder sobrenatural, irresistível da palavra e do Espírito. Mas, meus irmãos, a partir do versículo 17, nós ficamos sabendo de que há também um outro efeito da palavra de Deus, ou da proclamação do Evangelho, que também devemos esperar. Acompanhe comigo a leitura, a narrativa é um pouco maior, do versículo 17 ao versículo 42. Diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos e a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam
estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amados, mais uma vez vemos um efeito da proclamação do Evangelho. Mas diferente do primeiro efeito, que é um efeito, por assim dizer, mais positivo, esse segundo efeito é a perseguição natural que vem daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor. O que nós observamos a partir do versículo 17 é uma dura perseguição que já começa a iniciar contra a igreja, ainda que ela vai se instalar de maneira mais direta e mais dura um pouco depois, nós vamos ver isso mais à frente. Mas aqui nós encontramos algumas coisas curiosas. Vejam só. Nós vemos que o sumo sacerdote, juntamente com o partido dos saduceus, quem eram os saduceus? Os saduceus era o partido mais importante dentre os judeus, que tinham mais poder dentro do próprio templo, especialmente porque faziam parte da família dos sumos sacerdotes, etc. Só que tem uma coisa curiosa. Apesar de serem aqueles que tinham destaque político, e que tinham destaque, inclusive, político-religioso, os saduceus eram conhecidos por não crerem no Espírito, não crerem em anjos e não crerem na ressurreição. Mas Deus, em sua infinita e soberana ironia, concedeu que esses sumos sacerdotes e os saduceus prendessem os apóstolos. Essa não é a primeira prisão, nós já vimos isso antes. Os apóstolos já haviam sido presos, Pedro e João especificamente, foram presos, foram interrogados, depois foram libertos. Pedro, com ousadia, já havia proclamado o evangelho de Jesus ao sinédrio. Talvez isso tivesse levado Gamaliel à conversão. Nós vamos observar alguns detalhes aqui do Gamaliel. Nós não sabemos se ele se era convertido, mas algumas coisas nos trazem certa desconfiança
por parte de Gamaliel. Mas o ponto é que os saduceus estavam ali prendendo os apóstolos. No entanto, aprove ao Senhor, como eu disse, com ironia, salvar os apóstolos que pregavam pelo poder do Espírito a ressurreição de Cristo através de um anjo. 3 coisas que os saduceus não acreditavam. E aí nós vamos encontrar um anjo que aparece na prisão para com os apóstolos e diz: olha só, vocês não vão ficar aqui. Não é aqui que eu quero vocês. Vocês vão pregar no templo. Vocês vão anunciar no templo. Assim como já havia sido dito, era costume dos apóstolos, era costume dos discípulos se reunirem nessa região chamada Pórtico de Salomão, uma região grande dentro do templo, nos muros do templo de Jerusalém, considerando que o templo havia aquela parte mais específica, onde acontecia realmente os sacrifícios, onde o cordeiro era imolado, os outros animais imolados, depois o sumo sacerdote entrava para aspergir sangue. Mas nas partes exteriores do templo, era como um lugar de encontro, um lugar onde as pessoas se encontravam para diversas coisas, inclusive os irmãos vão lembrar, inclusive para a venda, como aconteceu quando Jesus vai destruir ali a banca daqueles que estavam vendendo animais para, inclusive, os sacrifícios. Mas ali nesse pórtico do Salomão, que era uma das partes maiores dentro dessa parte externa do templo, os discípulos se encontravam, considerando inclusive o tamanho do grupo já de discípulos, um lugar grande para poder adorar o Senhor e também pregar o Evangelho. E agora o anjo liberta os apóstolos. Nós não sabemos quais apóstolos estavam presos aqui. Pedro certamente é um deles, porque ele depois volta para pregar ao Sinédrio. Não sabemos se todos os apóstolos, não há detalhes sobre nomes, mas o que nos diz o texto é que os apóstolos foram presos e agora estavam sendo libertos pelo anjo, que os mandava pregar no templo. Agora, imaginem que situação. Quando o sumo sacerdote reúne o Sinédrio, reúne essa assembleia, esse concílio que governa os judeus, e ele ordena que os apóstolos sejam trazidos uma vez que estão presos. E que vergonha ele não passou quando chega o capitão e diz: olha, cheguei lá na prisão e não tem ninguém. Os soldados estão lá, as portas estão trancadas, mas não tem ninguém ali. Você consegue imaginar como um governante, alguém que tem prestígio social, prestígio religioso, prestígio civil, descobre que um grupo consideravelmente grande, pelo menos 12 pessoas, saiu sem que ninguém percebesse da prisão e ninguém sabe nem onde eles estão. Consegue imaginar a ira desse homem? Consegue imaginar o quanto ele estava frustrado com o que estava acontecendo? De repente, surge alguém e diz: olha, eles estão no templo, pregando de novo. Certamente esse sumo sacerdote deve ter dito: vão lá, e vocês vão ter que dar um exemplo. Tragam eles de volta pelos cabelos. É curioso pensar isso, ainda que não esteja no texto, claro. Porque quando o capitão e os guardas chegam para tomar de novo os discípulos, o que eles fazem? Os trazem, diz o texto, sem violência. A violência era esperada. A violência era alguma coisa que era pressuposta aqui. Lucas deixa claro que não houve violência para mostrar o temor por parte dos soldados, do capitão, ao verificar que o povo que estava ouvindo a pregação do Evangelho estava, de uma certa forma, do lado deles, do lado dos discípulos, do lado dos apóstolos. E eles ficaram com grande medo do que poderia acontecer, do que a turba ali de multidão de pessoas poderia fazer contra eles, talvez temendo contra a sua própria vida, a respeito da sua própria vida. O texto continua e nos diz que eles foram interrogados. E aí, o interrogatório é muito simples. A gente não já falou para vocês pararem de pregar sobre esse nome e essa doutrina? Mas ao invés disso, vocês estão espalhando essa doutrina por todo lugar. Em outro momento,
Os judeus vão dizer: vocês estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Não. Eles estão colocando o mundo de cabeça para cima, porque estão expondo a verdade. Estão falando daquele que é a verdade. Como disse o próprio anjo, a palavra desta vida. A palavra que importa realmente, a palavra da vida. Portanto, ao serem interrogados, mais uma vez, nós encontramos Pedro ousado, cheio do Espírito Santo. Como é interessante ver a trajetória desse irmão. Aquele que negou a Jesus, agora, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, está pronto para anunciar a palavra dele com ousadia, com intrepidez e com exortações duras. Observe, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de quem nossos pais ressuscitou, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desse fato. Nós e o Espírito Santo. Olha como Pedro é ousado. Ele está falando com o Sinédrio, com um grande número de pessoas que não acreditam no Espírito Santo, que não acreditam num reino espiritual. E ele está dizendo assim: olha, é o seguinte, em primeiro lugar, Deus ressuscitou. Olha os temas que ele está tratando no sermão dele. Deus ressuscitou Jesus. Vocês mataram esse Jesus, mas ele foi constituído príncipe e salvador. E nós somos testemunhas disso. Mas não somos nós só não. O Espírito Santo também. O Espírito Santo também é testemunha. E ele nos dá poder para testemunhar essas verdades. Observe, portanto, que Pedro está ciente do que ele está fazendo. Essa ousadia de Pedro certamente o fazia ter frio na barriga, porque ele sabia muito bem que esses homens tinham poder para, naquele mesmo instante, ordenar que eles fossem mortos. Como isso aconteceu posteriormente. Como isso já havia acontecido com o próprio Senhor Jesus. Certamente Pedro, ao dizer essas coisas, temia pela sua vida. Mas ele considerou a pregação do Evangelho como coisa mais importante, mais maravilhosa, mais séria do que a sua própria integridade física, do que a sua própria vida. E o que nós encontramos, portanto, é o anúncio do Evangelho, mais uma vez, a nós hoje. E, queridos, não se engane. Nessa história, somos nós que estamos ouvindo da parte de Pedro dizendo: vocês mataram Jesus. Mais uma vez, nós somos exortados pela palavra do Senhor em nos lembrar de que foi por causa dos nossos pecados, que foi por causa da nossa desobediência, que Ele foi até aquela cruz amarga. Os pregos em suas mãos eram nossos. O sangue derramado é para a nossa remissão. E o chamado ao arrependimento que Ele faz em conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados é para nós hoje também, em dizer que todos aqueles que se colocam e veem Jesus como o seu Salvador, certamente tem o seu coração transformado, certamente tem o seu pecado remido e perdoado. Amados do Senhor Jesus Cristo, essa mesma pregação ecoa hoje. Pedro e os discípulos foram perseguidos porque anunciavam o Evangelho e sabiam que isso era uma consequência natural da proclamação do Evangelho. Eles tinham ouvido isso da parte do próprio Senhor Jesus Cristo, quando no Sermão do Monte diz que bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo nome dEle. Eles sabiam que isso era um efeito natural da proclamação do Evangelho. Eles não podiam, se quisessem se manter fiéis ao Senhor, se quisessem se manter fiéis na pregação do Evangelho, esperar outra coisa, senão resistência, senão a perseguição, que inclusive irá se intensificar
E que não se enganem, nesse momento Deus livra-os da morte. Mas pouco tempo depois, muitos deles serão martirizados de forma dura, inclusive Pedro. A história conta que ele foi condenado à crucificação. Nós não temos a exatidão dos fatos, mas pelo que nos chega como história e como tradição, o próprio apóstolo Pedro não aceitou ser crucificado como o seu mestre Jesus. E rogou aos seus algozes que não fosse crucificado, mas que outra forma fosse feita para a sua morte. E como uma zombaria, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Irmãos, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, está proclamando o Evangelho na disposição de que, se isso o levar à morte, ele está pronto para isso. Observe, portanto, que o versículo 33 termina esse momento desse interrogatório, dizendo que todos aqueles que ouviram no sinédrio ficaram extremamente irados, enfurecidos e estavam prontos para matá-los. Porém, Deus levantou Gamaliel. Gamaliel era um homem de grande autoridade. Certamente, a história nos diz, pelo menos, era um homem de grande instrução da palavra do Antigo Testamento. Alguns dizem que, inclusive, foi discípulo direto de Hilel, um dos maiores rabinos da história do judaísmo. E Gamaliel também é conhecido por ter sido o mestre do próprio apóstolo Paulo. Portanto, quando Gamaliel começa a falar, a primeira coisa que ele diz, olha, levem esses prisioneiros daqui e vamos conversar só entre nós. E ele passa, portanto, a fazer um arrazoado, passa, portanto, a fazer uma proposta, um teste que ele propõe, um teste de continuidade. Queridos, é claro, esse teste, por parte de Gamaliel, não significa um teste absoluto. Nós não devemos tomar isso aqui como se fosse alguma coisa que realmente diz respeito a todos os grupos religiosos que continuam, logo, são de Deus. Isso é um teste de Gamaliel, não é o teste de Jesus. Observe bem. Existem outros princípios que precisam ser verificados, além desse que Gamaliel propõe. Mas o teste que ele propõe é interessante, porque ele cita dois exemplos, Teudas e Judas, como dois grandes mestres que se levantaram em Jerusalém e que arrebanharam grandes multidões. Mas uma vez que eles morreram, esses grupos foram dispersos. Uma vez que Teudas morreu, os 400 homens que estavam com ele se dispersaram. Uma vez que Judas, o galileu, morreu, o grupo também se dispersou. No entanto, há uma ironia aqui. É que esse grupo de discípulos de Jesus se reúne não porque ele está vivo, mas porque ele morreu e ressuscitou. Então observe que há um caráter muito distinto por parte dos discípulos de Jesus, porque eles estão proclamando e anunciando a palavra de alguém que já morreu, mas que ressuscitou. Eles já estão proclamando a palavra de alguém, portanto, que os discípulos não foram dispersos pela sua morte, mas foram reunidos por causa da sua morte. E continuavam a ser reunidos pelo poder da cruz de Cristo. De modo que quando ele diz, olha, se esses discípulos desse tal de Jesus estiverem realmente seguindo os planos de Deus, não somos nós que vamos impedir isso. Nenhum de nós conseguirá fazer isso. Nós estaremos incorrendo um grande risco aqui. E perceba que essa palavra soou interessante para os ouvidos do Sinédrio, pareceu razoável o que ele estava dizendo, e por esse período, portanto, eles resolveram realmente soltar os discípulos. A história termina, e é muito curioso esse final, porque nós vemos que o Sinédrio, portanto, entende que realmente precisa soltar os discípulos, mas antes precisa dar uma punição a eles. E o versículo
40, diz assim: Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Então eles foram espancados e foram então libertos. Mas como é interessante ver a reação desses irmãos. Vejam, esses irmãos foram presos porque estavam anunciando que Jesus é o Cristo. Estavam anunciando a ressurreição de Cristo. Agora, eles não só foram presos, como eles foram espancados. O que era esperado? Talvez eles dissessem assim: rapaz, a gente fiel ao Senhor, agora apanhou de graça aqui. E Jesus não está vendo isso não, é? Será que Jesus não está vendo que a gente está sofrendo por causa dele? Podia ter livrado a gente dessa pancadaria toda. Não. Essa não foi a reação deles. Veja o que eles dizem. E eles, versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Que interessante ver a reação dos discípulos. Eles estavam sendo perseguidos, eles foram presos, eles foram espancados, mas eles não estavam reclamando. Eles não estavam descontentes pelo sofrimento que sofriam por causa da pregação do Evangelho. Pelo contrário, eles estavam extremamente alegres. É possível imaginar um diálogo, talvez, entre Pedro e João. Pedro dizendo: rapaz, tu viu o soco que me deram? Acho que eu quebrei até um dente. Glória a Deus por isso. E João dizendo: meu olho roxo. Deus seja louvado porque nós podemos apanhar por causa do nome daquele que é soberano, que é rei, que é salvador. Amados, a proclamação do Evangelho também traz alegria. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo traz grande júbilo. Mas perceba, esse júbilo não é um efeito por causa de riquezas, por causa de bonança na vida, de tranquilidade no nosso lar, mas é porque nós fomos considerados dignos de sofrer por causa do Mestre. Amados, o Senhor Jesus Cristo, tomando a sua cruz, que não era dele, foi até o Gólgota, em nosso lugar, para que pudéssemos ter redenção. E Ele nos convida a tomarmos a nossa cruz, negando-nos a nós mesmos, para seguirmos em alegria e júbilo por causa dEle. Os discípulos de Jesus se alegram, não por causa dessas coisas materiais, que até podem surgir em nossa vida. Eles podiam se alegrar, por exemplo, porque foram libertos por um anjo. Olha que privilégio. Mas o texto não nos diz isso. O texto diz que a alegria deles estava em sofrer por Jesus. A alegria deles estava em permanecer proclamando as verdades daquele por quem eles tinham sofrido. E perceba, eles estavam mais uma vez se submetendo às punições do Sinédrio. Porque pela terceira vez lhes é dito para não anunciarem a Jesus Cristo. E o que eles fizeram? Todos os dias, no templo, de casa em casa, anunciavam que Jesus é o Cristo. Eita, povo teimoso. Glória a Deus pela teimosia dos apóstolos. Amados, certamente proclamar o Evangelho não é alguma coisa que passa despercebido. O próprio Deus garante e nos mostra pela sua palavra que Ele continua a manifestar seu poder em prodígios e maravilhas, transformando corações, trazendo pessoas para si. Mas não devemos nos enganar, porque proclamar o Evangelho também traz perseguição, também traz resistência. Talvez
você vai sofrer perseguição no trabalho por ser cristão. Eu lembro de um amigo que fazia parte de uma startup, que todas as pessoas do grupo que ele pertencia eram progressistas, que eram pró-movimento gay, todas essas ideologias que hoje estão por aí. E ele dizia assim: pastor, se eu disser lá que eu sou cristão, a coisa vai ficar feia para o meu lado. Eu disse: meu irmão, não busque a perseguição por ela mesma, mas também não tema por causa da pregação do Evangelho. Talvez seja no trabalho, talvez seja problemas na família, talvez sejam problemas na faculdade, na escola, talvez sejam problemas até mesmo conjugais. É triste, mas isso acontece. Quando um dos cônjuges não crê no Senhor Jesus Cristo, isso pode trazer problemas e perseguições. Talvez sejam problemas com a vizinhança, talvez seja um problema com o Estado, mas a nossa alegria está em continuar a proclamar o Evangelho. Nós somos um povo teimoso, porque nós somos chamados a anunciar a verdade transformadora da vida, as palavras da vida eterna. Não podemos nos calar. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar que Jesus é Cristo, é o Messias, é o Salvador do mundo, é uma mensagem extremamente subversiva. E nunca deixou de ser, e continuará a ser, até o dia em que o Rei vier em grande glória nas nuvens, e nós seremos transportados para o reino do Filho do seu amor, fisicamente, como já somos espiritualmente. Amados do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não morreu na cruz. O Evangelho continua vivo e operante. E nós somos chamados nessa noite ao encorajamento, a crer que se o que temos conosco é a palavra de Deus, nada mais é importante. Nada mais tem importância superior ao que temos conosco. Temos as palavras da vida eterna reveladas, dadas a nós, para que sejamos transformados cada dia mais, bem como anunciemos para a glória de Deus Pai. Não desanime. Não desanime. Proclamar o Evangelho tem seus efeitos. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, Deus que enviou Jesus Cristo para que pudéssemos ser redimidos. Nós te louvamos e bendizemos porque o Senhor, com maravilhas e prodígios, proclama a tua palavra. Porque o Senhor mesmo concedeu que nós tivéssemos a palavra escrita, revelada a nós. E nós, Senhor, estamos dispostos a sofrer por Ti. Estamos dispostos a nos regozijar em sermos achados dignos de sofrer por causa da Tua palavra, por causa do Teu Evangelho. Muitas inimizades, Senhor, são plantadas por causa da verdade que anunciamos, por estarmos onde nós estamos, ó Deus. E nós rogamos apenas que o Senhor nos dê intrepidez e ousadia, assim como Pedro, para continuar a anunciar a Tua palavra até a morte. E nós sabemos que o Teu poder é tão maravilhoso que perseguição nenhuma pode vencer a Tua palavra. Perseguição alguma pode vencer o Teu Evangelho, Senhor. E nós vamos continuar vencendo pela Tua palavra. Porque, Senhor, a Tua palavra é pregada e se estende o Teu amor na amplidão desse mundo, na extensão de toda essa terra. E nós somos chamados a anunciar a Tua verdade, aonde quer que nós estejamos para a Tua glória.
De modo, Deus, que essa palavra que foi pregada hoje sirva-nos de encorajamento para tudo isso. Sirva-nos de encorajamento, Senhor, para sabermos que pelo Teu poder podemos continuar anunciando a Tua palavra. E Tu, Senhor, continuarás a transformar corações e chamar o Teu povo, que o Senhor mesmo já elegeu desde antes, desde muito antes da criação do mundo. E assim, Senhor, Tu és glorificado e exaltado. No nome de Cristo, nosso Senhor, que adoramos e oramos. Amém.